Veja, Carol, só esse caso. Uma empresária morreu depois de uma briga com o namorado. O caso aconteceu há 5 anos e até hoje não foi julgado. E o namorado, Cabrini, que é denunciado por feminicídio, está em liberdade e recebeu este mês o direito de viajar por várias cidades do Nordeste. Essa é a nossa reportagem da semana. Uma viúva rica e bonita, envolvida em um relacionamento conturbado. Uma morte não esclarecida e 2 versões. O namorado diz que ela se matou. Eu arrombo a porta, né? E o ânimo dela era de suicídio. A família diz que ela foi morta. Foi uma brutalidade, isso aí, foi uma brutalidade. 5 anos e meio depois da morte da empresária Jamile Oliveira, o namorado, Aldemir Pessoa Júnior, acusado de feminicídio, fraude processual, lesão corporal e porte ilegal de arma, segue em liberdade. 3 anos depois da morte de Jamile, ele foi acusado de agredir uma nova namorada. Ele começou a ficar violento. Aí ele estava no carro, ele começou com um puxão de cabelo, um empurrão. Quando tirou essas fotos na academia e ao lado do filho adolescente, Jamile tinha 47 anos. Ela se recuperava da perda do marido em um acidente de trânsito. Foi nessa época que ela começou um novo relacionamento com Aldemir, o advogado que cuidou do inventário. O namoro entre eles durou 5 meses e terminou com a morte de Jamile. Jamile morreu em um apartamento deste prédio à beira-mar. Era aqui que ela morava com o filho, que na época tinha 14 anos de idade, e com o namorado, um advogado conhecido e influente aqui de Fortaleza. Até hoje, as circunstâncias da morte não foram esclarecidas. O advogado diz que Jamile se matou, mas a família dela diz que imagens gravadas por câmeras de segurança e perícias criminais indicam que, na verdade, Jamile foi assassinada justamente pelo namorado. Segundo a versão de Aldemir, depois de uma discussão entre eles, Jamile se trancou no closet do quarto de casal com uma arma que pertencia a ele. Aldemir disse à polícia que arrombou a porta do closet. Afirmou que o filho de Jamile segurou o braço dela. Aldemir disse que Jamile teria se desequilibrado e que ele, então, a teria puxado pelos cabelos contra si. E que, naquele momento, ela teria disparado um tiro contra o próprio corpo. Nos 2 primeiros depoimentos à Polícia Civil, o adolescente confirmou a versão de suicídio, mas a delegada responsável pelo caso não se convenceu. Uma pessoa que só falava no filho, em criar o filho, da faculdade do filho, de querer o melhor para ele. Uma pessoa dessa vai tentar suicídio? Nunca. Imagens gravadas pelas câmeras de segurança do condomínio deram um novo rumo às investigações. Dentro do carro, na garagem do prédio, o casal parece discutir. A imagem não é clara, mas sugere uma agressão, um soco de Aldemir em Jamile. Eram quase 11 da noite. Em seguida, esta outra imagem mostra Jamile dentro do prédio. Assim que ela entra, Aldemir surge apressado, mas não consegue alcançá-la. Repare que ele veste uma camisa social branca. Dentro do elevador, a caminho do apartamento, Jamile abotoa o vestido, mantém a cabeça baixa o tempo todo, protege o olho com a mão e tira a aliança. Estas outras imagens foram registradas quase 2 horas depois, quando Jamile já havia sido atingida por um tiro. O filho leva a mãe ferida para o elevador. O menino está desesperado. Se abaixa, fala com Jamile e tenta socorrê-la. Aldemir ajuda, agora vestindo uma camiseta.
pega Jamile pela perna para colocá-la dentro do elevador. Uma cena que revoltou Aurimar, o irmão de Jamile. Quando ele solta a minha irmã, ele solta as pernas assim como se soltasse um animal já morto e só a carcaça. Soltou aqui, aí foi se ajeitar todinho. As investigações da polícia apontaram também outras atitudes consideradas suspeitas por parte de Aldemir. Ele não leva Jamile ao hospital mais próximo do apartamento. A perícia encontrou no cano da arma somente amostras do DNA de Jamile, enquanto o material genético de Aldemir foi detectado perto da coronha, na parte serrilhada do ferrolho, nada no cão e no gatilho da pistola. Além disso, Aldemir orientou a empregada a limpar o local onde Jamile morreu. E a trajetória da bala no corpo de Jamile, de cima para baixo, também intriga a polícia e o advogado da família. Você já viu alguém se suicidar botando arma aqui? E olha que a gente está falando de um cara que tem uma estatura de quase 1,90 m. A morte de Jamile aconteceu em agosto de 2019. Em abril de 2021, o Ministério Público do Ceará denunciou Aldemir por feminicídio. Em 2023, a Justiça determinou que ele fosse a júri popular. Mas até hoje, 5 anos e meio depois da morte de Jamile, isso ainda não aconteceu. Defesa inconformada entrou com recurso em sentido estrito e o processo, obviamente, sobe para a segunda instância. Segunda instância já se manifestou, já confirmou que o réu deve ir a julgamento pelo tribunal do júri e agora a defesa, usando mais uma vez os recursos que são disponíveis, né, estão lá no Código de Processo Penal, recorreu da decisão. Além da investigação sobre a morte de Jamile, o advogado Aldemir Pessoa Júnior agora enfrenta uma outra acusação, também de violência contra a mulher. A suposta vítima tem um perfil parecido com o de Jamile, quase a mesma idade, boa situação financeira e vivia sozinha. Estas imagens exclusivas mostram uma das agressões que teriam sido cometidas por Aldemir. A mulher está sentada no chão e diz que já apanhou o suficiente. Quando reclama, é agredida novamente. A mulher que acusa Aldemir também é advogada. Ela falou com exclusividade ao Domingo Espetacular. Disse que quando conheceu o advogado, ele era um homem gentil e carinhoso. Abria portas, puxava a cadeira, ele tinha solução para tudo, era muito refinado, educado, elogiava. Com o tempo, as atitudes foram mudando. Segundo ela, Aldemir foi se tornando possessivo e violento. Quando começou a ter crise de ciúme excessivo, e não é pelo ciúme de um cliente, uma pessoa, era aquele ciúme que te derrota. Até o dia em que ele a teria agredido durante a noite. Acordei com ele em cima de mim, já me agredindo. Aí eu consegui me desvencilhar, pedir socorro. Falei com o meu vizinho, deitou na minha casa mesmo e tirou ele para fora. Ele ainda tentou entrar novamente, ele me segurou. Fotos revelam o resultado das agressões, manchas e hematomas em várias partes do corpo. Hoje eu sou uma pessoa que eu não saio de casa mais. Eu tenho medo de poder ir na rua. Esta semana, parentes e amigos de Jamile fizeram uma manifestação em frente ao Fórum de Fortaleza. O protesto foi para questionar a lentidão da justiça e pedir a marcação de um julgamento para o caso Jamile. Nós entramos em contato com a defesa de Aldemir Pessoa Júnior. Através de nota, o advogado dele disse que não iria se manifestar, mas reafirmou que Aldemir fez de tudo para evitar que Jamile atirasse contra o próprio peito naquela noite e que é totalmente inocente.
Neste mês, a Justiça do Ceará decidiu autorizar Aldemir a viajar pelo estado do Ceará e outros 4 estados do Nordeste. O Ceará é um dos estados campeões na triste estatística da violência contra a mulher. Por isso, segundo o advogado da família de Jamile, a Justiça precisa dar respostas rápidas para impedir que casos assim continuem acontecendo. O que é lamentável é que esse tempo todo, que ainda não deu em nada, isso gera uma sensação de impunidade, que é um verdadeiro incentivo para que outros homens continuem promovendo agressões contra a mulher. E a gente aqui está gritando, chorando e, na realidade, pedindo justiça, né? Carol, é inevitável a gente perguntar, cadê justiça nesse caso? A gente só viu ele sendo protelado e a família não está sendo contemplada naquilo que é justo. Sim, a justiça, o advogado fica entrando com recursos e postergando o que tem que acontecer, que é levar esse caso a julgamento, porque essa epidemia de feminicídio, de agressão às mulheres no Brasil tem que parar. Até quando vai ser assim?